98 93300 1491. Laboro Coab. Avenida 4, número 97, Quarto Conjunto Coab Anil. O seu futuro começa agora. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. 8h18. Aqui no Rádio Opinião de hoje a gente vai falar sobre o 10º Encontro de Educadores, Educação, Tecnologias e Crise Civilizatória na Sustentabilidade da Vida. Para isso a gente conversa agora com o professor do curso de Pedagogia da UFMA, professor Danilo Araújo de Oliveira. Professor Danilo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos que nos ouvem. É uma alegria estar aqui para falar do 10º Encontro de Educadores. Maravilha! Olha, cada vez mais a gente precisa falar desses assuntos, educação, tecnologias e uma crise civilizatória da sustentabilidade da vida, pelo amor de Deus, né? A gente avança no tempo, mas essas coisas continuam insistindo, né, em levar, em puxar a vida para baixo. Que coisa terrível. Mas, enfim, a gente tem justamente a educação e a tecnologia para tentar superar isso tudo. Professor, vamos começar falando exatamente sobre isso, né? Sobre essa temática. Exatamente, essa temática é uma temática que atravessa diferentes campos e demanda da educação posicionamentos. Então, nós convidamos diversos especialistas, pesquisadores e pesquisadoras do Brasil para debaterem com a gente esses temas e os desafios que esses temas estão propondo para a educação. Então, para a gente é uma excelente oportunidade também que professores de educação básica, comunidade em geral, venha debater com a gente e pensar essa urgência que é essa crise civilizatória, as questões ambientais, atravessadas também pelas tecnologias digitais. Tudo isso está imbricado nessa sociedade que nós estamos vivendo e, portanto, super necessário que a educação esteja discutindo também. Professor, a educação e as coisas relacionadas, vamos falar primeiro sobre essas questões tecnológicas, né? A gente acompanha ou tenta acompanhar, porque é tudo muito rápido, né? De uma hora para outra, as coisas mudam no sentido de não estarmos no mesmo lugar. Hoje, cada vez mais rápido isso tudo se modifica, né? As tecnologias elas modificam demandas, ações, procedimentos e uma série de coisas, né? Enfim, como acompanhar isso tudo? Hoje estamos nessa relação de uma certa fuga, né? De uma certa fuga não, de uma fuga justamente da inserção, né? Cada vez maior, é uma briga constante, de estarmos dentro das tecnologias, das redes sociais, né, dos aplicativos, dos dispositivos tecnológicos, isso em um ambiente escolar, né? Mas essa coisa parece que ela deve ser uma tendência futura para além do ambiente escolar, né? No ambiente escolar já existe, né? Por conta, claro, de uma coisa muito óbvia que estarmos diante de um grande desafio de educar bem e fazer as construções cerebrais necessárias para que a gente não fique totalmente limitado às telas. Isso é muito importante. Mas parece que tem uma tendência aqui de sair do próprio ambiente escolar e ir para o nosso dia a dia mesmo, né, social. Enfim, por que a gente tem que maneirar nessa coisa? Adalberto, você toca em diferentes pontos quando a gente fala de tecnologias digitais, né? Então, nós temos temáticas variadas aí. Exposição às telas, né? Que tem sido um desafio. Diferentes políticas públicas educacionais, por exemplo, já têm criado políticas públicas para o enfrentamento a isso, né? Não só na educação infantil, mas, por exemplo, a gente tem uma lei da proibição dos usos de celulares na educação básica, que já trazem evidências de que esse uso exacerbado assim, das redes sociais tem implicações sérias no processo de aprendizagem,
mas nós também temos outros desafios também, como, por exemplo, a inteligência artificial generativa, que vem desafiando o processo de ensino-aprendizagem, não somente na educação básica, mas também no ensino superior. Então, essa produção de textos a partir de inteligências artificiais generativas, de imagens, trazem também, exigem que a gente esteja refletindo a respeito dos seus usos. Então, quando estamos falando de tecnologias digitais na educação, são diferentes tópicos, diferentes questões a respeito disso, e esse encontro de educadores é exatamente para a gente tentar abordar algumas dessas temáticas, porque também é quase que impossível a gente dar conta, né, de tantas questões, de tantos problemas que tocam a educação quando nós estamos falando de tecnologias digitais. Isso aí, professor. A gente vai até trazer aqui agora a imagem também para quem está acompanhando a gente através dos modais de vídeo, né? Peraí, rapidinho, estou atrapalhado aqui, mas espera aí, está aqui, pronto. Aqui o site, né? No even3.com.br para justamente fazer as inscrições do 10º Encontro de Educadores, Pesquisas, Experiências, Educação, Tecnologias e Crise Civilizatória da Sustentabilidade. Professor, esse evento ele vai acontecer quando? Então, esse evento ele vai acontecer de 16 a 18 de setembro de 2026, então estamos bem próximo desse encontro, então já estão abertas as inscrições. Quem desejar fazer inscrições com a apresentação de trabalho, é importante que se inscreva e submeta seu trabalho até o dia 30 de julho, porque a gente passa por todo um processo de avaliação desses trabalhos, então é importante que as pessoas submetam seus trabalhos bem antes da data de realização do evento. Então, a gente convida todo mundo que tem interesse nessas pesquisas, que investigam essas questões, que submetam seus trabalhos. Nós temos diferentes GTs também, que as pessoas podem ampliar o debate, trazer as questões que acham importantes, e é uma excelente oportunidade também para a gente conhecer quem são as pessoas referências no Brasil que estão discutindo esses temas. Então, estamos aqui para convidar toda a comunidade para estarem com a gente. Então, esse é um evento que não é um evento somente da pós-graduação, é um evento que chama os estudantes da graduação, chama os professores da educação básica, toda a comunidade acadêmica que tem se preocupado sobre essas questões, sobre essas temáticas, para discutir com a gente, construir conhecimento com a gente. Professor, só essas datas aqui para a gente lembrar, né? O período de inscrição vai até 30 de agosto, mas o de submissão de trabalhos é até 30 de julho, agora no final deste mês, né? Exatamente. Enfim. Exatamente. Assim, quem vai participar do evento só como ouvinte, tudo bem, você pode fazer a sua inscrição até o dia 30 de agosto. Agora, se você vai participar do evento apresentando trabalhos, você só tem até agora o dia 30 de julho para fazer a sua inscrição. Isso aí. Essas áreas temáticas aqui, currículo, né, dos GTs, né, currículo didático e práticas escolares, tecnologias educacionais e comunicação, educação superior, alfabetização, leitura e escrita, trabalho e educação. Ele vai do mais básico, né, professor, até a coisa mais complexa, né? Exatamente. Então, é importante dizer que o Encontro de Educadores é um evento já consolidado no campo da educação no Brasil. Então, nós temos diversas temáticas. Então, esses GTs é para que pessoas que discutem essas temáticas ou mesmo discutam outras coisas possam participar aí trazendo as suas pesquisas, apresentando os seus trabalhos. Maravilha. Tem área aqui com os palestrantes, né? Olha, tem muita gente, claro, todos são muito bons, né? Devemos dar o crédito, né? E, enfim, o que o senhor destaca, professor, aqui dessa programação, né? Olha, tanta gente, vários professores aqui que vão participar, especialistas. Nossa Senhora, é muita gente. Sim, no site nós temos já alguns nomes, a gente ainda está em articulação com outros nomes importantes, mas nós podemos destacar, por exemplo, aí o professor Gessen Baniwa, que é um indígena
super atuante na área das questões ambientais e na educação, o professor Paulo Boa Sorte, que é uma referência nos estudos sobre inteligência artificial e educação, a professora Paula Sibilia também, que é uma referência já consolidada no Brasil e internacionalmente nas questões digitais. Então, nós temos diversos nomes aí, esses nomes foram cuidadosamente pensados, essas pessoas também estão super felizes de estarem aqui com a gente. Teremos também pessoas que constroem conhecimento aqui no nosso estado, então vocês vão ver aí diferentes professores, que são professores aqui do estado, não só da Universidade Federal do Maranhão, mas da UEMA, do IFMA, então isso também é um reconhecimento às pesquisas que o nosso estado e a nossa universidade têm desenvolvido em torno dessas temáticas. Agora, professor, saindo para essa questão da sustentabilidade da vida, né, que é uma coisa mais macro, é o que tem de mais macro, né? O senhor já falou um pouquinho sobre essas questões da educação, tecnologias, e a sustentabilidade da vida. A gente não pode falar de ser humano sem falar do mundo em que a gente vive. Então, a gente está passando por um processo aí que as questões ambientais estão cada vez mais urgentes de serem discutidas. Diferentes pesquisadores têm alertado, né, sobre os fenômenos climáticos cada vez mais abrangentes e persistentes. Então, acho que a educação também precisa se posicionar e precisa fazer o seu trabalho de reflexão e de enfrentamento, né, para aquilo que nós chamamos de adiamento do fim do mundo, para que a gente afirme a vida e a conexão da vida com a natureza. Então, é disso que nós estamos falando quando nós estamos falando de sustentabilidade da vida. E isso está também conectado com as tecnologias digitais. A gente percebe, por exemplo, né, que as inteligências artificiais generativas, para que elas funcionem, elas demandam um consumo gigantesco de água. Então, isso é muito conectado. Então, quando a gente está falando de educação ambiental, a gente também está falando de tecnologias. Quando a gente está falando de tecnologias, a gente também está falando de educação ambiental. Essas coisas, elas não estão desvinculadas, elas estão imbricadas, elas estão conectadas e também devem estar conectadas com a educação. Sem dúvida, professor. Utilizar a educação e as tecnologias justamente para a gente atingir esse propósito, né? E com a natureza, claro, né? E prosperar. O ser humano ele foi feito para prosperar e precisamos brigar por isso. Agradeço aqui a presença do professor Danilo de Oliveira, né, professor Danilo, que é daqui do curso de Pedagogia e trouxe informações sobre o 10º Encontro de Educadores, Educação, Tecnologias e Crise Civilizatória da Sustentabilidade da Vida. Professor, muito obrigado. Conte com a gente sempre para divulgar esses eventos, esses temas também importantíssimos para a gente. Muitíssimo obrigado, Adalberto, e à Universidade FM pela oportunidade, pelo espaço. Convidamos a todos mais uma vez para que se inscrevam no nosso evento. O site do evento está no site do Event3. E vocês também podem nos seguir no Instagram, que é o 10º Encontro de Educadores. Nos sigam lá para as informações atualizadas. Muito obrigado. Muito obrigado e um bom dia, professor. Mayra Nogueira, estamos aqui já de volta com Bruno Goulart, não é isso? Trazer informações, claro,